Do livro Vinha de Luz, capítulo 11, de 180, Abre a Porta, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 11 de 180, Abre a Porta. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951.
Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 11 de 180. Abre a porta. Esse título, colocado por Emmanuel, ele faz parte da própria mensagem evangélica. Porque Jesus então chegou aonde estavam os seus discípulos após a sua crucificação e disse: abre a porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E foi anotado pelo discípulo João. É uma passagem magnífica e de uma grandiosidade que Emmanuel vai nos explicar. Então Emmanuel diz: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Então Emmanuel está dizendo que são muito expressivas, de muita expressão, essas palavras que foram ditas depois que ele ressuscitou, como diz o Evangelho, não é? E foi até eles, que estavam enclausurados, com medo ainda, não é? E continua dizendo: comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Então Jesus espalha sobre eles: recebei o Espírito Santo. Mas vamos ver como é isso que Emmanuel vai nos explicar. Esta questão do Espírito Santo. Emmanuel faz algumas indagações. Por que Jesus não procedeu de outra forma, e sim daquela forma, não é? Então ele indaga assim: por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Isto é, as bênçãos do Senhor, todo aquele amor, aquele carinho, automaticamente poderia, não é, ali se ligar automaticamente aos seus discípulos. Mas não ocorreu assim. Ele indaga também por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores. Outra pergunta: ele poderia transmitir, não é? E diz, se justificando: ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Então, durante a vida, não é, que eles passaram juntos, Jesus distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz e recomendava aos discípulos para que recebessem os divinos dons espirituais. E ele ainda indaga: por que não impor semelhante obrigação? Olha, ele vai até mais longe, não é? Que eles teriam, os discípulos, essa obrigação de já terem os divinos dons espirituais. Mas vamos agora ver o que Emmanuel vai nos dizer. Ele nos explica agora, diante do que ele perguntou, mas ele agora vai explicar. É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Então, o livre-arbítrio que o nosso mentor, nosso anjo da guarda tem para conosco, Jesus também teve para com seus discípulos. Ele não vai chegar e colocar aquilo que ele ainda não abriu as portas do coração. O título da lição chama-se Abrir as Portas. É abrir as portas do coração. Então, cada um
abre a sua própria porta. Cada um vai abrir a sua própria porta, e por isso que Jesus não fez de forma coletiva. E sim disse que ele estava ali, né, soprando o Espírito Santo em todos. E cada um teve o seu tempo para ali abrir a sua porta. Mais ainda, é claro. Então, o mestre não vai violentar, e não violentou, nem mesmo por amor, não é? Se justificando, eu fiz isso por amor. E é o que Emmanuel diz: cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Então a chave está em poder de nós mesmos, para que nós possamos abrir essas portas sagradas, para nós nos entrarmos em comunhão com o Pai. E diz ainda: o Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Aqui Emmanuel vai explicar de outra forma, nos comparando com uma semente. Então ele diz que o Criador, nosso Pai, ele oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo. A defesa são os defensivos, não é, agrícolas. O cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Ou seja, quando ela explode dentro dela mesma, não é? Quando ela vence aquele casulo, ela começa a germinar e sai, então, fora da terra, para fora da terra. E aí que ela vai ao encontro da luz, não é? Ela vai exatamente para o encontro da luz. O girassol é um exemplo disto, né? Porque ele chama girassol exatamente porque ele acompanha o movimento do sol. E assim são todas as plantas, não é? Então, essa colocação aqui, esse exemplo, é para que nós tiremos todas as dúvidas a respeito da lição. E agora, ele vai fazer uma comparação desta semente conosco. Vejamos. Ele diz: o homem recebe igualmente. Olha aí, então ele está dizendo que o homem recebe igualmente. Igualmente a quem? Aquela semente. Então ele recebe o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Olha que coisa maravilhosa! Essa comparação de nós com a semente é muito extraordinária, porque a semente tem aquela casca, não é? Que ela tem que romper. E assim nós temos esses envoltórios inferiores. Esses envoltórios inferiores que nós ainda trazemos dessas vidas pregressas que tivemos. E que agora nós temos que romper esses envoltórios. Então, para isto, Deus, né, deu ao homem igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação
o campo da oportunidade, a defesa do amor, o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Então, ele não poderia chegar, Jesus, naquele momento, e chegar e falar que Pedro, está aqui todas as dádivas do Espírito Santo para você. E fazer a mesma coisa com os demais. Por quê? Porque cada um tem que romper esses envoltórios inferiores. Não é? Inclusive Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus, não é? No entanto, ele estava perseguindo todos eles, todos cristãos. Mas ao conhecê-lo, ele rompeu. Naquele momento, na estrada de Damasco. E eu achei aqui muito interessante, porque assim como a planta recebe o adubo, não é? E ele faz a comparação que nós recebemos, não é? A defesa do amor e o adubo do sofrimento. Ou seja, olha que comparação extraordinária, porque nós temos a nossa defesa, que a semente tem, é o defensivo, é o veneno para as pragas, não é? E nós temos essa defesa como o amor. O amor é nossa defesa. Nós tendo amor pelas criaturas, é nossa defesa contra a pessoa cruel, contra a pessoa ainda enraizada no mal. E também achei interessante que o adubo do sofrimento. Então a semente tem o adubo para crescer. Olha que coisa magnífica. Então Emmanuel está dizendo que o adubo que nós temos é o sofrimento. Porque através do sofrimento é que nós vamos evoluir. Não sofrer por sofrer. Não é isso. É que ao sofrermos, nós estamos nos elevando. Se nós soubermos pensar sobre o sofrimento, não é? Uma dificuldade, por exemplo. Se nós estamos passando por dificuldade, se nós pensarmos que essa dificuldade é para o nosso crescimento, que essa dificuldade está nos trazendo sofrimento, então aí nós vamos romper esse casulo, esse envoltório inferior. E por isso nós vamos crescer também. Continua dizendo nessa outra parte, as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Então Jesus continua fazendo para todos nós as inspirações que nós recebemos, não é? Do nosso mentor, dos bons espíritos, não é? São mensageiros divinos, mensageiros do Mestre, não é? Então eles permanecem à nossa volta. Estão sugerindo modificações úteis em nós, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Se não para evoluir, não é? Se Deus nos fez puros ignorantes, foi para que nós pudéssemos evoluir em vidas sucessivas. E Ele está nos iluminando-nos através da consciência superior. Ou seja, essa consciência superior é através dos bons espíritos que todos os dias estão conosco, nos ajudando. Mas aí volta a mesma frase. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna.
Isto é, se você não está receptivo para receber essas inspirações, não vai adiantar nada. É aquela mensagem de Jesus, jogar pérolas aos porcos. Não adianta nada. Então nós não podemos ficar com a nossa mente fechada. O que é ficar com a mente fechada? Ficar só preocupando com as coisas do mundo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo isso é importante. Mas o mais importante é nós termos um momento de nossos estudos para que nós possamos compreender o Evangelho de Jesus, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Isto é que é fundamental. O resto são coisas do mundo que são acessórios para nós. Simples assim. Na conclusão, Emmanuel nos dá um recado. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado. Olha, ele está quase que nos ordenando, não é? Podemos assim dizer. Cessemos, paremos com a guerra de nossas criações inferiores do passado. Então, nós vamos cessar agora aquelas criações inferiores que fizemos no passado. Agora, de hoje para frente, não faremos mais criações inferiores. Não vamos manipular essas criações em nossa mente. E muito menos em nossas palavras. E muito menos em nossos atos. Mas todas elas começam em nossa mente. Então vamos cessar. Vamos cessar. E ele continua dizendo, entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, no início desse parágrafo, ele diz que nós temos que cessar, deixar de criar pensamentos inferiores. Esquecemos o passado também. E aí, vamos nos entregar cada dia. E vamos colocar cada dia de nossas vidas daqui para frente como o último dia de nossas vidas. O último dia. Vamos vivê-lo como se ele fosse o último. Até porque nós não sabemos que dia iremos fazer a passagem. E como não sabemos, vamos viver. E é muito importante que ao desencarnar nós não tenhamos ódio no coração. É uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a morte não me pegue com ódio no coração. Porque se você morrer com ódio, dificilmente você vai ter condição de tirar aquele ódio, porque você já está em outro plano. Como que você vai reconciliar com aquela criatura a qual você está emanando ódio? Não é? Então, é isso. É uma lição belíssima. Cada dia eu me fico assim mais admirado com Emmanuel, porque quando você pensa que ele já falou tudo, ele ainda fala mais coisas, não é? Seus livros são extraordinários para que a gente possa estudar e aplicar em nós. E aplicar em nós. Um grande abraço e até mais ver. E fique com Deus.